Ao vivo? Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Estamos funcionando já, beleza. Então tá, vamos para os recadinhos primeiro, então, o bronze da Rê, isso para as mulheres que querem ficar bronzeadas, inclusive no inverno, chegar no verão já, com o bronze e com a marquinha, vai lá no Instagram, o bronze da Rê, e chama as meninas. E esse bronze ainda hidrata a pele, tudo certo. Beleza, Bill? Passou o videozinho? Vamos então agora para a construtora inovadora, especialista em pré-moldados de concreto, quer construir teu prédio, quer construir tua empresa, chama os rapazes lá da construtora inovadora. Fechou? Fechou. Viu? Então vamos lá. Estamos aqui hoje com o Thiago Denardim, meu xará, sem H também. Sem H. Beleza? Cofundador da GH Branding, especialista em branding e no posicionamento de marcas. Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite. De verdade, eu sei que a vida de vocês é bem corrida. Vocês estão sempre também fora do país, né? Está girando pelo mundo fora. Exatamente, eu estou sabendo. Então, de verdade, obrigado. Não deu para marcar, a gente marcou em outro dia, acabamos mudando por conta dos compromissos. A gente adiantou a agenda e aí tu te disponibilizou e está aqui com a gente, então muito obrigado. Tá? Denardinho, a primeira coisa que a gente faz aqui então, no podcast, depois de nós apresentarmos o convidado, é pedir para que o convidado se apresente, porque a gente sempre apresenta de uma forma mais superficial, né? Porque temos ainda pouco conhecimento sobre quem está sentado do outro lado da mesa. Então fica à vontade aqui, porque ninguém menos que a gente, nós mesmos, para nos apresentar. Então fica à vontade e te apresente aí para a galera. Legal. Bom, eu sou então o Thiago Denardim, estou aí há quase 18 anos no mercado do branding, da comunicação, do marketing. Sou um apaixonado por essa área. Inclusive eu gosto de contar assim, sobre a minha história, está muito conectada. Eu me descobri quando eu assisti num programa de televisão há muitos anos atrás, num canal que não existe mais, que se chamava Management TV, que tinha um programa que falava Ad Persuasion, que era a arte de persuadir. E eu comecei a ficar muito instigado assim, sobre aquela temática, principalmente porque eu entendi que as marcas, quando elas fazem com que as pessoas comprem, tem uma ciência por trás. Então aquilo me encantou. Assim, não é simplesmente ou melhor, existe muita intenção quando a gente fala em comunicação, em venda, em marketing. Isso me encantou. Então, para me apresentar, eu gosto de usar essa história. Estou aí há 18 anos no mercado, trabalho muito com posicionamento de marcas do Brasil e empresas do mundo afora. Então, prazer estar aqui com vocês. Legal, cara. Então, primeiro, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas vamos lá. O que é exatamente o posicionamento de uma marca? Legal. O posicionamento é simplesmente a forma como você quer que o seu cliente perceba você. Ou melhor, o público que você tem interesse em gerar negócio, ele te perceba. Isso é posicionar. E posso falar um pouco mais. Tá? Então, vamos avançar sobre a temática do posicionamento. Né? Em primeiro lugar, a gente como negócio, pode ser mesmo você uma pessoa física que tem o seu negócio, que tem a sua marca pessoal, ou você tem uma empresa. Em primeiro lugar, você tem que pensar qual a dor que você está disposto a resolver. Com muita clareza, enfim, qual é o seu propósito, o seu papel nesse planeta, assim, qual é a dor que você está querendo resolver. Em segundo lugar, você entender quem é seu público, essa dor é de quem. Você tem muita clareza de quem é o seu público ideal, para quem você está disposto a cumprir, né, a resolver esse problema. A partir disso, eu olho para essa pessoa, a dor que eu quero resolver, eu entendo quais são as alternativas que ela tem. Ou seja, se eu não existisse, como que ela resolveria essa dor? Então, a partir disso, eu entendo meus diferenciais e construo uma narrativa que só sirva para mim. Eu crio uma narrativa do mundo perfeito, que essa pessoa, esse potencial cliente, vai dizer, nossa, eu preciso dessa empresa, dessa pessoa. Eu gosto de usar muito a analogia do guarda-chuva em dia de chuva. Assim, pensa, cara, tu saiu na rua, chovendo, você está se molhando, você vai ter uma reunião, aparece o primeiro vendedor, né, vendendo guarda-chuva. Cara, esse é o melhor vendedor que vai ter para ti, né? A melhor opção, né, que você tem, a alternativa. Ou você se molha, ou você compra. O bom posicionamento é aquele que permite você ser tão claro e
potente como um vendedor de guarda-chuva num dia de chuva. A dor está muito clara e a minha oferta de valor está clara. Esse é o posicionamento perfeito, sabe? Quando eu consigo ter essa clareza, é gol. Seria a primeira empresa que o possível cliente vai pensar. Vai pensar porque eu digo que o valor ficou percebido. Talvez nessa história que eu falei do vendedor, talvez tenha algum outro vendedor que não foi visto, ou ele estava mais escondido. Mas enfim, aqui o recado é que você tem que ter uma proposta de valor tão clara que seja muito evidente. Aí o processo de venda ele é natural. Entendi. E o que é ou o que deveria ser a marca para uma empresa? A marca, bom, começando pelas bases assim da conhecimento histórico, né? A marca ela foi reza a lenda, né, que a origem dela veio da marcação de gado, assim, né? Então, antigamente, para você delimitar quem que era a propriedade de cada animal, você fazia essa marca, né? E com o tempo isso foi evoluindo, enfim. Mas até hoje ela serve para esse quesito, né? Para você ser identificado no meio de um monte de empresas muito parecidas. Então a marca muitas vezes ela é confundida com simplesmente o logo. O logo a gente tem que entender, ele é um gatilho mental que vai fazer as pessoas lembrar de você. Mas o que tem por trás disso é toda a experiência da marca. Ou seja, a forma como a pessoa, o seu potencial cliente percebe você, seja no site, seja na experiência no atendimento do WhatsApp, como é que ele experimenta o produto. Toda essa experiência vai para a memória dele e quando ele olhar um logo ele vai pensar isso, entendeu? É muito profundo assim, o processo da marca. Então no final do dia a marca, o logo é um gatilho para ajudar as pessoas a lembrar quem eu sou. E por isso que você trabalhar intencionalmente isso é o segredo. É você entender de fato quem que é essa marca, qual é o propósito, por que eu estou nesse planeta, o que eu quero transformar na vida das pessoas. Eu ter isso muito claro ajuda também a tomar as melhores decisões e trabalhar de forma muito coerente. Até um dos grandes problemas que a gente vê no mundo, muito dinheiro é colocado fora no marketing, em marca, justamente porque as empresas não agem de forma coerente. Ou seja, eu crio um logo, eu crio uma identificação, aí uma semana eu me comunico de um jeito, outra semana eu me comunico do outro. Hoje eu resolvo usar uma cor, amanhã eu resolvo usar outra. Então, a falta de coerência faz com que as empresas e as marcas percam muito dinheiro indo fora. E qual é a importância do logo? Então, o logo me parece que compõe a marca, é um dos componentes da marca. Um dos vários componentes da marca. Vários componentes da marca. E qual é a importância, então, do logo? Seria como se fosse a porta de entrada da empresa, alguma coisa assim? Exatamente, a porta de entrada, mas também é a identificação. Ele ajuda também no posicionamento, né? Então, a partir do momento que as pessoas me identificam como elemento, né, então ele tem esse papel, ele tem um papel de fazer uma conexão com o meu público, né? Ou seja, eu tenho que trazer elementos que conversem e ao mesmo tempo ele tem que ter muita personalidade. Ou seja, eu tenho que, quando eu criar, lembrando a referência do gado, né, que era marcado, de fato, quando o meu potencial cliente olhar para a minha marca, ele tem que me entender como algo diferente. Então ele tem esse papel, o logo tem esse papel, assim, identificação e memória de experiência. Tá. Agora aqui eu vou ter que trazer para cá, para o Highcast aqui. Cara, vamos falar um pouquinho do nosso logo aqui. Né? Dá para mostrar ele aí, meu? Tá aparecendo. Tá. Tu sabe, cara, o nosso logo hoje, eu até vou te pedir um conselho, tá? O nosso logo hoje, ele não diz mais, nem para mim, quando eu olho para ele, o que eu quero dizer. Então a gente está há algum tempo já na busca de uma nova forma de demonstrar o que a gente quer, né, através do nosso logotipo. Mas não é muito fácil, né? Porque eu já recebi algumas propostas assim de logotipo, mas nenhum disse ainda o que eu gostaria de dizer. Aí eu te pergunto, cara, nesse nosso caso aqui, tá? Eu mantenho ele ou eu deveria tirar ele até que eu conseguisse um novo?
Posso fazer um diagnóstico Claro, contigo aqui sem agora? dúvida. Legal. Em primeiro lugar, tu tem que procurar uma empresa com RH. Tu tem que se aproximar realmente de bons profissionais. Assim, eu realmente não imagino que você deve estar próximo disso, mas até dando dica para quem está ouvindo aqui, quando você vai questionar, realmente, eu não estou me identificando mais com o meu logo. Procura ter certeza que você está próximo a profissionais que realmente vão poder te apoiar de forma consistente. Por que eu digo isso? Imagino que não é o caso de vocês, mas assim, aqueles erros clássicos, assim, vou pedir para o meu sobrinho, vou pedir para o meu primo que faz, né? Talvez até pode ser que seja um profissional promissor, né? Sim. Mas a gente tem que entender que, de fato, o projeto de marca é um projeto muito sério, né? Entendeu? Olha toda a angústia, né, que tu está dizendo, cara, não me representa mais, né? Olha quantas pessoas estão olhando e tu sabendo assim, cara, isso não me identifica mais. Exato. Olha o valor que tem isso, né? E às vezes você botar na mão de um profissional, então, que pode não estar habilitado para fazer isso. Então, o primeiro ponto é se aproximar de alguém que tenha capacidade, seja pelo histórico, pelos projetos ou indicação de clientes, né? Mas vamos lá, fazendo um diagnóstico, eu vou te perguntar agora, né? O que você acha, olhando para esse logo, que te incomoda nele hoje? Hoje eu acho ele muito fanfarrão, digamos assim. Porque a ideia, e aqui não é nada pejorativo, porque a ideia inicial realmente era que fosse algo bem descontraído e tal, fosse mais um papo de boteco. Aqui tomando uma bebida e tal, e aí depois a gente reposicionou o perfil do podcast, mas ainda não conseguimos reposicionar o logotipo do podcast. Então, para mim, me parece alguém muito descontraído e muito fanfarrão, assim, muito brincalhão. E hoje o podcast está trazendo muita gente com um vasto conhecimento, com vontade de dividir, de multiplicar, só que o logo não fala mais isso. Então isso me angustia de certa forma, porque eu preciso e eu sei que é importante que a gente consiga passar o recado, que o cara olhe o logotipo e entenda o que eu quero dizer ali. Eu sei intuitivamente que é importante, mas eu ainda não consegui chegar onde eu queria. Então, olha só, isso é a parte bacana do mundo das marcas. Elas vêm para acompanhar o movimento das empresas. Tá? Então as marcas têm que ser vivas. Claro que a gente vê casos clássicos, assim, se você botar no Google agora, né, a evolução do logo da Coca-Cola, né, você vai ver que ela teve umas mudanças bruscas lá no início, mas ao longo do tempo são muito sutis, assim, né, são refinos, a gente chama até de lifting, tecnicamente falando, né. Agora, quando você está passando por um momento, que nem você falou aqui, Coutinho, que teu público mudou, né? Você não se identifica mais com esse logo de origem, é momento, sim, de mexer na marca. Eu vou dar um exemplo bem legal aqui, que eu não sei se você sabia. Você sabia que o YouTube, quando ele veio para o mercado, ele era uma rede social de relacionamento? Então, o YouTube lá atrás, se você pesquisar, você vai ver, ele foi concebido para ser uma rede social de relacionamento. O logo dele era meio diferente também. Só que ele foi entendendo o usuário dele, ele foi se adaptando ao usuário, ele foi vendo que o usuário dele gostava de usar o ambiente para compartilhar suas vivências, vídeos e mandar para os amigos. Ele não estava cumprindo aquele papel que inicialmente ele tinha concebido, né? Então o YouTube se reinventou, inclusive o logo do YouTube, né? Então aqui contando essa história para ficar um pouco didático, assim, mas exatamente, claro que aqui não é tão drástico como o YouTube, né? Mas como tudo pode acontecer, várias marcas que a gente conhece já tiveram outra intenção no passado e os negócios vão amadurecendo, você vai ganhando tração com outro tipo de perfil e chega um momento que a marca tem que falar a mesma língua. Inclusive, ela pode segurar o crescimento. Se você entender, né? Fazendo outra analogia bem prática, imagina se você lança uma marca de brinquedos ou de festa de criança toda preta. Seria bem desafiador, né? Se você engajar, ou venha fazer seu filho se divertir aqui numa marca preta. Escura. Então, cara, é sobre isso, né? Olha a dificuldade de fazer uma expansão de um negócio infantil com uma marca preta, né? Então aqui a gente pode fazer essa analogia. Realmente é uma marca que até existe, Coutinho,
uma metodologia dos arquétipos. Tá? Eu convido o pessoal até a pesquisar, é muito legal. O que são os arquétipos? São 12 perfis psicológicos que um psicanalista, há muitos anos atrás, ele leu assim, no mundo, entendendo o comportamento humano desde o início da humanidade. Ele viu que tinha 12 comportamentos, 12 perfis que se repetiam. Né? São perfis que as pessoas naturalmente têm e engajam. O que acontece? O que é a parte legal dos arquétipos? As marcas se apropriam dos arquétipos para facilitar a comunicação. Então, ao escolher um dos 12 arquétipos, eu estou direcionando a minha intencionalidade com quem eu quero me atrair. Então, aqui no caso, a sua marca, assim, olhando de uma forma bem preliminar, ela conversa muito com um arquétipo que a gente chama que é o bobo da corte. Tá? O bobo da corte, uma marca muito conhecida que trabalha com o bobo da corte, é a M&M's, é uma marca que trabalha com aqueles bonecos brincalhões, né? Não tem nada de errado de ser uma marca, pelo contrário, né? Eles são multibilionários, né? Então, mas eles têm uma identificação com esse público mais despojado, assim como a Fanta, a Havaianas, são marcas mais divertidas, assim. Então, agora, Coutinho, você entendendo assim, cara, acho que o meu podcast, meu público tomou uma maturidade, de fato, no momento de pegar um bom profissional, uma boa empresa, para ressignificar ela, né? Para que ela ajude a apoiar o crescimento, né, do negócio. Tá, e até que eu não encontro um novo logo, uma nova forma de o logo se comunicar com o pessoal. Eu mantenho o que seria o mais indicado, porque eu já pensei em deixar, até para causar talvez um impacto no pessoal, deixar a TV preta ligada até que se venha um novo logo. Qual seria? Olha, talvez seja um movimento meio arriscado, né? Acho que se fosse algo planejado, assim, eu já tenho ele pronto, quero fazer um mistério, poderia ser interessante, né? Mas daqui a pouco, se você tiver alguma dificuldade de resolver, o que eu faria assim, ó, até como eu trabalho muito com estratégia, né? Sim. Eu olharia para esse problema, pensaria, cara, é um problema crítico estratégico para o negócio, né? Putz, sim, tira muita energia e preocupação. Então eu botaria muita energia para resolver o quanto antes. Entendeu? Tu entende se está impactando o crescimento, está me incomodando, sabe? Tipo, cara, então vamos acelerar essa solução aqui, né? E vendendo meu grupo, mas ao mesmo tempo, assim, acho que o pessoal de casa também tem que entender o momento do seu negócio. Obviamente que eu incentivo todo mundo a procurar GH, por exemplo, né? Mas às vezes o pessoal de casa que está ouvindo, né? Talvez até num estágio mais inicial, assim, né? Tem outros recursos, né, que dá para utilizar, não necessariamente uma empresa que já está consolidada no mercado e tal. Tem outros recursos mais rápidos de resolver também, né? Não necessariamente são profissionais também, né? Hoje em dia na internet tem bastante fornecedor, assim, plataformas que oferecem criação de marca, né? Então, claro que eu sempre recomendo trabalhar com uma empresa, né, que vai fazer um trabalho robusto, mas às vezes, entre você ter algo que não é o ideal e ter algo, talvez uma evolução, né, do ideal, gastando menos assim, também, né, pode ser um caminho. Então não teria problema ir mudando, ir aperfeiçoando. Não. O que eu recomendaria, claro, se você conseguir sempre manter essa mudança, algumas coisas, porque a gente tem que falar de uma marca que você já tem, né, um público acompanhando e tal. Entender o que dessa marca você não pode abrir mão. Assim, por exemplo, cara, o nome dela eu não vou mexer, né, entendeu? Algumas questões, ou talvez o uso do microfone, talvez o uso da garrafa aqui, né, são elementos que eu decidiria quais são os elementos que eles não podem faltar no meu logo, porque até para criar uma identificação com essa evolução que vai estar acontecendo, né? Então, ou ainda, assim, ó, tudo é possível, tá? Tudo é possível, vale a intenção e a energia que se coloca também. Daqui a pouco ele pode sim sofrer uma mudança extremamente disruptiva, né? Mas é bom a gente saber que se isso for acontecer, às vezes demanda um investimento maior de comunicação, né? Para eu tornar evidente isso para as pessoas. Então, quanto mais sutil a mudança, mais natural, é mais fácil de eu organicamente dar ciência.
Agora, se eu fizer algo extremamente disruptivo, eu preciso de mais energia, mais dinheiro para contar, né? Ou eu corro o risco de ter um buraco assim, né, na minha audiência, na minha percepção. Tá, é importante, então, deixar claro para a galera que vai assistir depois que há muito estudo por trás de um logotipo, por exemplo, que não é, como tu disse, pedir para o vizinho, para o primo, para alguém que vai fazer mais intuitivamente do que de verdade com estudo por trás. Isso é interessante. É porque no final do dia o que o logo precisa, ele precisa ter uma personalidade. Ele não pode ser igual ou parecido com outras marcas. E isso você consegue com profissionais que vão buscar na tua história, na tua narrativa, né, fazendo um bom briefing, entendendo o teu momento, captam com perspicácia, e às vezes é um detalhe numa letra que tu faz, que dá toda a tua personalidade, assim, e gera uma conexão muito forte com algo que é importante para você, e aquilo dá uma personalidade. Inclusive, assim, ó, as melhores marcas, elas não são óbvias, né? Elas têm uma história para contar. Então isso pega a marca da Starbucks, né? Que é uma, cara, tu olha assim, tu não sabe ler de imediato, né? Mas se você para ouvir a história, né? O que tem por trás, isso dá um engajamento, dá uma conexão e a personalidade, né? Então você precisa trabalhar com uma identificação, uma personalidade, claro, alguns elementos que conversam com o seu público, né? Então é super bem-vindo sempre. Obrigado então pela dica. Vamos aproveitar, né? Saí de Santa Rosa e falei para Renato, vou me aproveitar do Leonardinho, lá você certeza, né? Já está aqui na frente agora. Cara, me diz uma coisa, o que fazer quando a marca não consegue conectar a empresa com o cliente, com as pessoas, com o ser humano? A primeira coisa que eu faria é voltar no que a gente falou um pouco, as bases do posicionamento, tá? Que é eu pensar o que eu vim nesse mundo, né? Que dor eu estou querendo resolver, que transformação estou querendo causar e para quem. Eu tenho muito claro. Eu tendo isso muito claro, o que é o segundo passo? Conversar com as pessoas que eu estou querendo engajar. Eu preciso entender como é que hoje elas estão resolvendo essa dor, o que é importante para elas hoje. Porque talvez eu venha com uma intenção muito legal, mas se eu vou conversar com essa pessoa, para ela, isso que eu estou propondo, que eu estou identificando como dor, para ela não é tão, ela não entende como uma dor, né? Às vezes ela não enxerga como uma dor, ou não é uma dor para ela, né? Entendeu? Então aqui só uma possibilidade, né? Uma forma que eu estou falando não está gerando identificação. Então muito pode ser essa falta de conexão, pode ser muitas variáveis, né? Mas nada melhor do que eu ter essa clareza preliminar, né? E depois eu ir conversar com o meu público, que eu tenho intencionalidade de me conectar para eu tentar entender também esse gap. Assim, esse é um exercício, falar com o cliente é um exercício básico, assim, que todo mundo pode falar. E claro, a recomendação é que converse com perfis que têm mais potencial de conexão com o seu negócio, que tem mais, possivelmente, se você tiver visibilidade, assim, que tem mais tamanho de mercado, assim, né? Porque não adianta também você criar uma super conexão com o público, vamos dizer aqui, pegar Brasil, né, que tem mais de 200 e poucos milhões de... Cara, daqui a pouco é um público tão específico que representa 0,0001% da população, cara. Daí tu vai criar uma mega uma identificação, cara, é tão pouco aquele público, né? E a gente está falando de marca, a gente está falando de negócio, o negócio tem que crescer, tem que gerar retorno, né? Então, vai longe a discussão, mas comece por essas bases, né? Essas reflexões básicas. É importante entender também, então, o que está dizendo, se aquilo que eu penso que é uma dor, se realmente é uma dor. Perfeito. Porque às vezes eu posso achar que é uma dor de muita gente e não é uma dor para ninguém. Exatamente. Eu comecei aí com esse tema de casa básica. Validar se a dor que eu acho que é dor. Isso, exatamente. A dor que dói em mim está doendo em muita gente. Exato. Legal. E como entender o propósito da minha empresa? Como é que eu faço para eu entender o propósito da minha empresa? Legal. O que a gente recomenda, assim? O propósito, normalmente, ele está ligado ao fundador da empresa. Tá? Ele nasceu, normalmente, com a semente do fundador. Tá? Porque
Por que é importante a figura do fundador? Porque toda empresa ela só existe e continua por ter uma mente por trás que puxa e acredita. Então, as marcas, elas têm esse núcleo do propósito que normalmente está muito vinculado a quem concebeu a empresa. Tá? Claro que tem empresas assim, talvez alguém escutando aqui, é uma empresa familiar, foi meu avô que fez a empresa, ele já não está mais aqui, né? Eu não consigo conversar com ele, né, para saber qual é que é o propósito, né? Mas você consegue olhar para trás, olhar o comportamento histórico dessa empresa, que tipo de serviço fazia, por que essa empresa era elogiada, né? Quais os valores que essa empresa traz desde a sua origem, né? Então, tem várias fagulhas assim, que ajudam a identificar o propósito. E o propósito, no final do dia, é a razão de existir. Né? Por que tu levanta todos os dias de manhã, né? O que é aquela grande ambição? E por que a importância de clarear um propósito, coaching? Porque eu preciso atrair pessoas que também se identifiquem com esse propósito. Aí o negócio ele multiplica, né? E é um desafio, né? Claro que a gente é uma luta e você tem que também estar sempre trabalhando esse propósito para as pessoas se identificar. Por exemplo, lá na GH, nosso propósito é criar futuro, né? Então a gente fala, por que é criar futuro? É ajudar as empresas realmente a sair do ponto A ao ponto B, né? Criar um cenário que até então elas não conheciam. E a gente, através das nossas rotinas semanais, encontros semestrais, a gente está sempre trazendo o propósito. Quando a gente vai apresentar um case de sucesso, a gente inclui a visão do propósito. Então você vai fomentando, vai virando um imã, né, um magnetismo. Sim. Sobre essa grande missão na Terra, assim, que é esse propósito. Né? O propósito ele pode mudar com o tempo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. É difícil ele mudar. O propósito é uma das coisas que, em teoria, é o que menos tem chance de mudar. Tá? Mas ele pode, tá? Eventualmente ele pode mudar. Só que quando muda o propósito, muito provavelmente a empresa pode mudar a marca, o nome, muita coisa. Porque o produto teria que mudar também ou não? Possivelmente mudança de produto mudaria um propósito, né? Entendeu? Vou dar um exemplo bem didático aqui, que eu inventei na hora. Tá. A Coca-Cola fala muito em abra felicidade, né? Sim, eles falam em alegria e tal. Já pensou se entra em declínio, o que está acontecendo, né? Consumo de refrigerante e tal, entra em declínio, eles dizem só, cara, mas a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente tem indústrias muito fortes, só que agora vamos transformar essa indústria, essa capilaridade numa empresa que vende cigarro. Estou fazendo um exemplo bem simples. Agora, como é que eu vou falar em abrir a felicidade, né, no universo do cigarro, né, que tem tanta crítica, que até em respeito a quem fuma, né, mas é um produto polêmico, né? Então, eu com certeza uma mudança de propósito estaria ligada a uma mudança de produto. Porque assim, seria quase como trocar de empresa. Quase como trocar de empresa. Exatamente. É difícil. Normalmente, até os casos que vêm para a GH, a gente lapida. A gente revela ele, a gente fala. Né? Porque a GH não cria, a gente trabalha com isso, a gente não cria. A gente ajuda a extrair e botar para fora esse propósito. Entendeu? E ele perpetua, assim, né? Então, por exemplo, pegando outro exemplo clássico sobre o mundo, a Apple, né, que fala em inovação, em ser disruptivo, né? Ela, inclusive, ela é cobrada, assim, né? Está sempre mantendo essa linha, assim. Então, o propósito que você cria tem que sustentar toda a existência do produto, dos produtos da marca. Qual o conceito de brand tech? Que aí é a área de vocês, né? Isso. Brand tech começou com a nossa imersão que a gente fez alguns anos atrás. A gente esteve no Vale do Silício, moramos lá, frequentamos muito o ecossistema e nos identificamos muito com aquele ambiente de inovação. Tá? E o que começou a chamar a atenção da gente? Tinha muita marca que estava se destacando, muita scale-up, que a gente chama. O que é uma scale-up? É uma startup que deu certo, escalou e cresceu. E a gente começou a mapear o movimento dessas grandes empresas
e escreveu uma metodologia chamada Brand Tech. Entendeu? Então a gente olhou, por exemplo, empresas como Uber, Airbnb, Spotify, né, grandes empresas de tecnologia, e o que elas tinham em comum? Que a gente fala até no nosso livro da Brand Tech. Todas elas estão baseadas numa marca muito bem construída, com um propósito muito bem construído. E é esse propósito que é a grande fortaleza da empresa. Ele que conecta todas as áreas da empresa. Quando eu tenho clareza desse propósito, é muito mais difícil o concorrente me copiar. Vou dar um exemplo. Todo mundo que acho que conhece o Airbnb, né? O Airbnb basicamente é uma plataforma online que você pode reservar hospedagem. Né? Qualquer um de nós poderia, daqui a pouco, levantar um dinheiro e fazer uma plataforma parecida. Né? Mas o que é difícil de copiar o Airbnb? Uma, claro, eles são gigantes já, né? Mas em termos de marca, eles entenderam como discurso de marca que eles querem que as pessoas se sintam em casa onde elas estiverem. Então, é sobre essa perspectiva que eles são mais do que uma empresa que oferece hospedagem. Mas se você entrar no Airbnb, eles oferecem aula de surf, eles oferecem visita a museus guiada. Então, ele com essa perspectiva, né, de fazer as pessoas se sentirem em casa, você cria uma narrativa, várias ofertas e produtos. Inclusive, a gente gosta de falar, quando você tem um propósito claro, ele ajuda a fazer o negócio crescer, assim, ele inspira novos produtos, né, novas ofertas. Quem trabalhou muito bem a clareza do propósito, deu muito certo também, é a Lego. A Lego, aquela empresa de brinquedo. Há uns anos atrás, a Lego quase sumiu do mercado. E foi justamente quando eles entenderam o propósito deles, que não era só vender um brinquedo de plástico. E eles entenderam que o propósito deles é apoiar, apoiar os construtores do amanhã. Me fugiu agora a frase perfeita, mas é na linha assim de, cara, eles estão inspirar os construtores do amanhã. Esse é o propósito deles. Né? Então, pô, cara, entendendo que eu estou inspirando, né, a nova geração a construir, a criar, é muito mais do que um brinquedo. Tanto é que eles lançaram games, lançaram filmes. Sim. Então, o propósito inspiracional, ele inspira o crescimento do negócio. Então, por isso a importância do propósito. Porque daí eu não sou mais simplesmente um business de brinquedo, né? Eu sou uma operação que inspira, né, a criançada aí a se desenvolver. Né? Cara, me diz uma coisa, é possível acompanhar a evolução dos negócios que a tecnologia traz? É bem difícil. Porque é muito rápido. É muito rápido. Até a gente tem um parênteses aqui, a gente tem uma unidade de negócio chamada Escola de Negócios, GH Escola de Negócios. E a gente dá muita aula, a gente ensina também muita coisa. E numa das aulas que eu dou, eu falo sobre isso. Assim, tem um diagrama que eu gosto de usar que ajuda a gente. Eu vou falar resumidamente aqui, até para vocês poderem ter um caminho, né? Mas é uma pauta densa, mas o que pode ajudar a gente a pensar sobre tecnologia? Primeiro, volta à pauta do propósito, né? E quando surge uma tecnologia nova, eu tenho que ver se faz sentido ela dentro do meu propósito da empresa. Né? Por exemplo, inteligência artificial. Como eu posso entregar melhor o meu propósito com essa tecnologia? Né? Pô, muitas oportunidades, cara, então faz sentido, né? Isso faz sentido para mim. Né? Então, toda tecnologia que aparece, eu recomendo, olhar para dentro de casa e ver se vai me ajudar a ser melhor do que eu sou como empresa. E não entrar numa tendência por entrar. Só por entrar. Falando nisso, uma trend que caiu e talvez volte ainda é a questão do metaverso. Né? Lembra que antes da inteligência virtual, acho que inteligência artificial, desculpa, se falava muito no metaverso, meu Deus, quando você no metaverso, vai morrer, né? Cara, fez um voo de galinha e sumiu, né, cara? Inclusive diziam que não teria reuniões no metaverso e tal. Exato. O próprio Meta, né, que é dono do investiu muito, né? E eu ainda acredito que vai voltar, mas o mercado não estava pronto. Então, teve marca assim que, McDonald's criou unidade no metaverso, mas esses dias até vi uma matéria que eu achei interessante. Cara, o metaverso, quem
sobre fazer o metaverso, na verdade acho que foi o Fortnite, que é aquele game, né? Sim. Ali é o metaverso, de verdade, né? Esse é o único metaverso. Pelo fato, assim, se falava muito de metaverso, mas vou entrar onde é que é esse metaverso, sabe? Ninguém sabia onde é, né? Sim. E o Fortnite é um game que soube fazer, inclusive tem shows que ele faz lá dentro, né? As marcas exploram bem, né? Mas ainda eu vejo que é dentro do universo do game, assim, né? É uma coisa extremamente disseminada, que, como diziam, né? Que todo mundo tem que estar no metaverso. Claro que essa tendência acabou provocando as empresas a repensar, assim, a estudar, mas é algo que, de fato, assim, digamos que e deve ter gente que fez isso na época, assim, se apavorou, investiu muita grana e não colheu nada com isso, né? Sim. Então, voltando, né, eu identificar se essa tendência ela tem vestígios de fato que ela está se confirmando, que ela vai vir com potência, né? Entendi. Por exemplo, a inteligência artificial é uma tecnologia que, de fato, hoje você vê muitos vestígios de que, de fato, assim, cara, se liga e vê no que ela vai ajudar no seu negócio. Ela tem muito vestígio, tem muita matéria, muita empresa usando, ela está crescendo. Então, cara, não é uma tendência, é uma realidade que vem para ficar. Então, é sempre ter esse olhar, assim, não se atirar em tudo que é ferramenta que aparece de uma hora para outra, sabe? Porque, assim, ó, até por experiência, as pessoas, na média, assim, elas têm dificuldade na transformação digital. Assim, né? Muita gente ainda não sabe, muitas vezes, usar ferramentas das redes sociais, né? Então, não precisa se atirar, assim, desesperado quando aparece uma tecnologia nova. Né? Cara, lê, estuda, conversa com quem está usando, né? Parcimônia, assim, né? Porque se você for querer tecnologia nova com todo dia, cara, agora, nesse momento, deve estar lançando mais umas 1000 novas, né? Então, tem que olhar com muita cautela. Tá. Sobre isso, tá? Vamos ver se eu consigo passar a pergunta que eu quero fazer, tá? Vamos ver se consigo te passar a pergunta que me veio agora. Quanto eu devo esperar para usar essa nova tecnologia, por exemplo? Porque se diz que quem sai na frente já sai, ganha, ou algo assim, entende? Existe um período que seja tranquilo para que eu espere, mas que eu não perca a onda? Não sei se eu me fiz entender. É uma pergunta complexa essa, mas eu entendo que é a ansiedade que está dentro de muita gente. Assim, né? Tem que entender assim, o quão fácil eu estou para aderir a essa tecnologia. Porque às vezes tem tecnologias que surgem, por exemplo, não sei se você já ouviu falar de computação quântica. Sim. Então, cara, é algo que ainda é muito distante, assim, pouca empresa consegue acessar, é muito caro. Entendeu? Eu tentar entender quem é que são os fornecedores disso, qual é o perfil de empresa que está comprando, porque muitas vezes eu posso entender, cara, ainda não é para mim. Né? O que eu posso ficar fazendo é ficar ligado e ficar lendo sobre a tendência, né? Sobre aquela tendência. Agora, se eu vejo que tem uma porta próxima, eu incentivo a testar, cara, ter aquela sensibilidade, assim, assim como acho que muitos que estão nos escutando devem ter feito quando veio o ChatGPT, né? Pô, era tão fácil de você acessar a versão gratuita, era só você querer fazer um login ali e você já sair usando. Então, esteja sempre muito aberto a testar, né? E entender o custo desse teste. Sim. Se for tão barato e rápido quanto foi o ChatGPT para gente testar, cara, vai de cabeça. Sim, vai de cabeça. Agora, se é algo custoso ou tem que passar 2 anos para aprender, cara, entende, né? Entende de fato se é para ti, se é o teu momento. Sim, mas é uma pergunta assim, pode ter muitas respostas, sim, mas é uma linha que eu acredito, assim, sabe? O custo de entrada, ele é alto ou ele é baixo? Entendi. Se é barato, cara, testa logo. Já amanhã já usar a tecnologia. Sim. A palavra que me pediu qual era o nível de segurança entre ir rápido e esperar demais, entende? Esse meio termo, mas beleza, tá respondido. Então, pelo que tu está me dizendo, está claro, obviamente eu preciso primeiro ver se aquela tecnologia faz sentido para o meu negócio. E não entrar só porque é moda, porque surgiu, talvez a IA não seja bom para mim. E aí eu vou entrar só porque todo mundo está entrando. Talvez ainda no teu nicho não está muito claro ali o que ela vai... Sim, eu entendi. Mas com certeza aqui, exercício rápido, aí no mínimo vai
ajudar a inspirar pautas, vai ajudar a inspirar boas perguntas, né, no programa, né? Então, ela tem muitas formas de ajudar, assim, né? Então, por fim, a tecnologia não resolve todos os problemas da empresa. Não resolve. É um grande pilar, assim, né? Mas aí eu venho para a clássica, né? Ter boas pessoas na empresa. Isso é uma decisão importante, né? A gente fala muito lá na GH também sobre densidade de talentos, inspirado muito no modelo Netflix, que já foi reinventado também, mas o recado da densidade de talentos é muito legal, assim, de você cuidar para sempre ter pessoas boas que têm interesse de fazer a coisa acontecer, né? Então, porque elas vão te ajudar a facilitar, a operar uma nova tecnologia, sabe? Tipo, na GH lá mesmo, a gente incentiva muito a galera a usar a tecnologia, a gente já dá espaço, a gente faz encontros, eles mostram, assim, usamos, compartilha, os colegas se interessam. Então, boas pessoas, você abre o caminho, elas vão, né? Então, isso ajuda também na implantação da tecnologia. Tu acredita que em algum momento possa a tecnologia, operar a tecnologia e a gente deixar de ser essencial para é o medo, né? O medo atual. Sim, exatamente. É o medo atual. Essa é uma pauta bem polêmica, até globalmente falando. Porque a eficiência seria maior, né? Exato. Muito maior para as empresas. Até tem eu vejo que é uma questão até de segurança dos países do mundo, assim, porque tem essa preocupação de alguém criar alguma tecnologia que infrinja, que tome decisões, que tome conta, né, que pense sozinha, né? Eu acho que teve eu vi alguma tome decisões sozinha. Isso, eu vi alguma coisa que eles desligaram, alguma coisa de uma tecnologia que ela estava falando coisas que não tinham ensinado a ela. Exato. E aí eles desligaram essa tecnologia porque ficaram assustados. Eu vi alguma coisa sobre isso. Eu acredito que é possível, sim, mas eu acredito que ao mesmo tempo também, como o ser humano, se só existir tecnologia não faz sentido, precisa ter o ser humano, né? Faz sentido um planeta só de tecnologia, né? Então ainda acredito que o ser humano no final do dia vai conseguir tomar algum tipo de decisão, né? Caso ele impacte muita gente. Ou vai virar que nem o filme Exterminador. Sim. Onde os robôs tomam conta, né? Sim. Mas aí viajando, né, em cenário. Sim. Porque na verdade é uma preocupação talvez até dos governos, né? Porque seria uma massa de desempregados. Né? Exato. Mas não, será que os caras não brecam, né? Nós vamos tocando aqui, né? Será que não há uma política que freie em relação a isso? Sim, eu acredito que porque possível, eu acho que já seria. Super já, possível, né? Com certeza, se soltasse as inteligências para tomar decisões, né? Com certeza. Eu vejo que é uma questão, realmente quem segura ainda, eu acho que são humanos, eu acredito. Sim, né? Para que, sei lá, eu não sei como seria. Também não é a minha área, mas sei lá, eu acho um pouco assustador. Se a gente vai pensar, é assustador mesmo. Né? Cara, agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte. Eu te falei assim, acho que nós não estávamos no ar ainda, eu disse, o podcast vai dar certo porque a gente nunca vai desistir. Então, como eu não desisto, já deu certo. E aí me ocorreu uma pergunta óbvia. Quando é que a gente tem que entender que aquela estratégia precisa mudar? E quando a gente precisa entender que é acreditando que eu vou conseguir, entende? Qual é o limite da persistência e da burrice, digamos assim, de burro no sentido de ser turrão, de continuar dando o mundo em ponta de faca? Perfeito. Esse é um desafio que muita gente deve passar diariamente, né, Coutinho? Eu gosto muito do exemplo do Uber, eu estava te comentando antes, né? O Uber demorou 8 anos para ele começar a tracionar, né, cara? E nesse processo, motoristas morreram, né? Então, até onde vai a tolerância, né? Até onde a visão que você acredita no sucesso? O Uber teve muitas oportunidades para quem estava no comando dizer, cara, não vai dar. Tipo assim,
prefeituras, governos impedindo a atuação deles, eram motoristas sendo assassinados. Se for pensar assim, eles tinham muitos motivos para ter parado, né? Então, primeiro, todo negócio depende muito de uma visão muito forte do CEO, assim, quem tá puxando, né? Tem que acreditar fortemente, né? E aliado a isso, você precisa ter recurso para sustentar essa visão. Então, possivelmente, a hora de parar é a hora que você vê que, cara, eu não tenho mais onde tirar recurso para isso. Então, essa é uma questão. Claro que hoje está muito em alta, né, há muitos anos, a questão de você receber, né, um aporte para a sua empresa. Daqui a pouco, cara, eu não tenho recurso, mas eu acredito tanto, e esse é o movimento das startups, que eu vou fazer um pitch, né, ou seja, aquele discurso da minha empresa, que eu vou convencer investidores a colocar dinheiro nela, porque a minha ideia é tão boa que eu vou convencer pessoas que têm dinheiro a fazer dar certo. E como é que normalmente essas startups convencem? Elas mostram uma dor, né, voltando à esquema da dor, uma dor que vão resolver de uma forma muito especial que ninguém resolve, né? E elas mostram que tem um mercado potencial daquela dor. Aí os investidores olham e falam, eu estou falando de uma forma muito resumida, né? Mas o investidor olha assim, cara, de fato, hoje ninguém entrega, e se a gente for entregar, tem um potencial de cobrar X por essa solução, tem X milhões de pessoas que são potenciais para consumir, cara, vamos apostar, vamos. Aí as startups têm as fases, né? Tem as fases seed, né? Semente inicial, etc. Então você vai investindo e vai tracionando toda a operação, né? Então, falta de dinheiro não é, digamos, desculpa, né? Porque se você acredita muito, você pode criar uma defesa que convença quem tem dinheiro, né? Então, a hora de parar se você identificar que, cara, aquela minha grande visão, eu comprovei já que ela não dá certo. Eu não tenho por que insistir. Ou aquela não é uma dor, né? Aquela que não é uma dor, eu pensei que é uma dor, não é uma dor. Ou, o que aconteceu também agora, me veio em mente aplicativos, né? Sim. Quantos aplicativos sumiram, né? Porque vieram as grandes e tomaram conta. Né? Então, às vezes, cara, ok, é uma dor, mas eu não tenho condições porque veio alguém muito mais forte. Então, eu tenho que saber disso, né? Cara, eu não tenho potência para bater de frente com alguém muito grande, né? Então, mais ou menos por aí você já consegue tomar algumas boas decisões. Entendi. Porque tem pessoas que ficam martelando. Porque eu acho que o problema é quando é o sonho de alguém, né? E tu usa um pouco mais do emocional, talvez. Tu tira um pouquinho a razão do jogo. Eu acho que fica mais difícil de desistir, não? Eu vejo que o sonho é fundamental, cara. Tá. O sonho é o que faz o cara estar sempre mentalizando, né? Você concretiza, né, o que você está buscando. E, então, você tem um sonho muito forte, ele sustenta, mas quando você começa a botar a vida real e argumentos que contrapõem, talvez você derruba um sonho, né? Então, tem que estar aberto, assim, tem que ser. No final do dia, são um negócio que dá retorno, né? E não vai viver só de sonho. Exatamente. É preciso racionalizar o sonho também. Exatamente. Cara, sobre o que a gente estava falando ainda sobre a tecnologia e tal, como ficam as empresas tradicionais assim, com a tecnologia chegando tão forte? Vai ter que se adequar? Assim? Aqui entra a pauta da transformação digital. É um processo, é um tema que já faz alguns anos que vem se falando, e ainda tem muita empresa que está remando nesse processo. Né? Então, porque de fato, quando você fala em empresa tradicional, me vem em mente, pelo menos também, grandes corporações tradicionais. Para essas, realmente, às vezes é mais lento e mais caro você fazer uma mudança de tecnologia. Né? Agora, empresa tradicional menor, assim, que tem um negócio mais de pequeno, médio porte, cara, de fato tem que estar preparado, né? Tem que entender, de novo, olhando, vou voltar para o que a gente falou, olha para o seu propósito como empresa, entenda quais tecnologias vão poder te apoiar nesse processo. E agora, cruzando todos os mundos, cara, consulta para o ChatGPT, sabe? Tem esse atalho. Faz uma consultoria com o próprio ChatGPT, cara. Isso funciona muito, no mínimo, para você destravar aquela página em branco. Né? Então, você é uma empresa tradicional, explica ela para o ChatGPT. Né? Se você realmente, cara, não sei por onde começar, cara, vai para o ChatGPT.
explica quem que é a tua empresa, quantos funcionários, quanto tempo, o que você faz, e pede para ela avaliar. Olha só, você acredita que uma empresa está preparada para o futuro? Se você fosse implementar a tecnologia, o que você faria? Jogue com o ChatGPT, sabe? É uma ferramenta que está aí disponível, sim, a versão gratuita já agrega bastante. Então, para quem não sabe nada de nada, para poder, cara, eu recomendo um bom destravador de mente é o ChatGPT. O Denardinho, e o que precisa ter, subjetivamente falando, alguém que queira empreender hoje no Brasil, por exemplo? Qual o sentimento, a qualidade, sei lá, o que essa pessoa precisa ter internamente para... Que tipo de pessoa empreende? Essa é a pergunta. Ter garra. Garra. É fundamental. Garra é a visão, né? Que a gente falou assim, cara, eu estou visualizando esse mundo ideal aqui, essa potência, esse retorno, e, cara, aí abrir mato, né, cara? Ter energia, porque realmente para dar certo você tem que ter muita persistência. Lembrando, cara, na origem da GH até... Quanto tempo a GH existe? 17 para 18 anos. É o tempo que tu tem nesse mercado? É o tempo que eu tenho nesse mercado. Nossa, cara, exatamente. Eu vim de outros... Você falou 18 anos. Né? Eu vim de outras empresas familiares, enfim, outras experiências, mas entrei no mundo do marketing, do branding, dentro da GH. E a GH está onde? A GH hoje tem a sua base na sua cidade de origem, Santa Rosa. Que vai ter um evento top. Que vai ter um evento top agora, né? O marketing deles. Está juntando nomes nacionais, né? Muito bacana, né? Através da Escola de Negócios, que é a nossa unidade, né, de educação. Nós estamos em Porto Alegre também, tá? Estamos também em São Paulo, e a gente tem uma ponte também no Vale do Silício. Em seguida a gente se alimenta falando das inovações do Vale. Agora vamos para uma pergunta que eu acho que eu vou fazer duas perguntas em uma. O que é marketing? Tá? E por que o marketing não pode parecer marketing? Isso é o teu livro. Muito bom. Marketing, a palavra vem do inglês até. O market é mercado, né? Então é ir a mercado. Então, eu gerar negócio, né? O marketing vem com esse papel de ajudar a empresa a gerar negócio. Então, muitas vezes as empresas esquecem disso e pensam o marketing simplesmente como algo ilustrativo que vem para uma perfumaria. E no final do dia, o marketing tem um papel de alimentar vendas. Então, ele tem que chamar a atenção para ajudar o time de vendas a vender. Esse é o papel do marketing. Desculpa, a tua segunda pergunta é... Por que o marketing não pode parecer marketing? Por que ele não pode parecer marketing? Justamente porque o marketing vem para ajudar aqueles... sabe aquela clássica visão de vendedor é um cara chato? Sim. Cara, então tem um erro aí desde o posicionamento. Eu gosto de trabalhar a visão de 3 elementos para responder essa tua pergunta. Posicionar, que vem o debate que a gente trouxe no início. Perfeito. Qual é a dor, qual é o cliente, o que eu resolvo e por que eu sou melhor que os outros. Aí o marketing vem, ajuda a dar visibilidade para isso, atrair pessoas, contar essa história. Põe a lanterna ali. Exatamente. Cara, eu tenho uma coisa legal para contar e esse é o público. O marketing tem que fazer chegar nessas pessoas, né? Atrair as pessoas que se identificam com a sua oferta, aí para o time de vendas entrar e fazer a venda. Então, por que o marketing, se o marketing ele trabalha com uma proposta de valor verdadeiro, ele não vai parecer marketing. Vou dar um exemplo. Você está indo para casa, morrendo de fome, e você vê um anúncio de uma promoção de pizza. Cara, extremamente pertinente, né? Essa comunicação para você, né? Então, aqui é um exemplo bem ilustrativo, mas esse é o bom marketing. Ele entra no contexto e ele faz a oferta ser muito natural. Entendeu? Ele entra como uma luva, como um guarda-chuva em dia de chuva. Entendi. Esse é o bom marketing, né? Ele tem que ter uma oferta bacana para o cliente, né? Então, isso faz com que ele não pareça marketing. É uma oportunidade, eu estou te ajudando. Eu te entendi. E no final do dia as marcas estão aqui para ajudar as pessoas. Olha só, claro. Por isso que no livro diz que se o marketing parecer marketing,
tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Exatamente. Eu estou sendo falso, eu estou tentando convencer isso aqui de uma forma mecânica, né, e não verdadeira. Sim, entendi. Então, na verdade, eu estou tentando te empurrar algo. Tentando empurrar algo, exatamente. Talvez um produto que nem tem a ver comigo. Porque se você tem... Todo mundo tem necessidades. Perfeito. Se alguma empresa me oferecer algo que eu preciso e que ninguém cumpriu ainda aquela necessidade, falando, cara, é isso que o mundo precisa, né? Sim. E se alguém vem para cima de mim e me ofertar alguma solução que não faz sentido algum para mim, esse é o marketing ruim. Tá, entendi. E o que se diz das empresas criarem necessidade? Um bom ponto. Eu gosto dessa linha. Entendeu? Né? Essa linha vem aí das clássicas... Que eu ainda não sei que é uma necessidade em mim. Isso é excelente, né? Isso aí é para as empresas visionárias, tá. Como a Apple, como a Ford foi. Sim, A Ford tem a frase clássica que dizia que se o Henry Ford tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam na época, elas iam pedir cavalos mais rápidos. Então ele teve a capacidade de entender que, cara, as pessoas querem se deslocar de forma mais rápida, né? Mas entendeu a necessidade deles, mas não é necessariamente o cliente que respondeu isso, né? Foi uma percepção. Né? E assim foi a Apple também. A Apple entendeu que existia uma oportunidade de facilitar a vida das pessoas, de tornar a interação com a tecnologia mais simples. Sim. Né? Então, aí veio o propósito, né, do Think Different, né? Cara, pensa diferente, né? Sim. Então, tudo que eles fazem, eles pensam diferente realmente para facilitar a vida das pessoas, a interação das pessoas. Seria mais ou menos o que fez o Bill Gates com o Windows, de colocar um computador dentro de cada casa? Exatamente, cara. Então, assim, tem também um escritor, William Gibson, se não me engano, que ele trabalha com futurologia, um escritor, que ele fala que o futuro já está entre nós. Eu gosto dessa frase. Olha. Qual é a leitura dele? Assim? Que se você olhar todas as invenções que já ocorreram na humanidade, e você ligar os pontos do passado, você vê que tudo faz sentido. Assim, né? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pegando o universo do delivery, né, do aplicativo de delivery. Cara, o que ele tem por trás? Tem conveniência. Se nós for olhar para o passado, cara, um dia as pessoas para comer tinham que ir supermercado e restaurante. Aí um dia veio o drive-thru, né? Você lembra que você ia pegar a sua comida? O que é a variável que está em jogo ali quando vem o drive-thru? Cara, é conveniência. Então você entender assim, cara, o que eu posso, como é que a tecnologia pode me ajudar a ser ainda mais conveniente, né, para a pessoa, né? Sim. Aí você, como um aplicativo, claro, eu estou fazendo assim, Sim, de uma forma muito simples, minimalista, mas toda a evolução, cara, ela vem de se você ligar os pontos do passado, você consegue pensar no futuro, sabe? Quais foram os drivers que a gente chama, os grandes impulsionadores das mudanças, né? No caso do exemplo que eu dei, foi, cara, tecnologia e conveniência combinadas, né? Como é que a tecnologia e conveniência podem ver até o aplicativo, até fazer um exercício agora. Como é que no mundo da alimentação eu posso ainda ser mais conveniente com tecnologia, sabe? Com inteligência artificial. Então, cara, aí vem um mar, né, de possibilidades. Inclusive se fala que a inteligência artificial cada vez mais vai nos oferecer alimentos que tenham a ver com a nossa necessidade, e com isso vai fazer conectar com mais fornecedores que fabriquem aquele alimento, sabe? Então, sim, entendi. Cara, é uma cadeia de conveniência assim, que vira infinita. Tá, entendi. Dá para dizer que a demanda já existia, mas ninguém sabia ainda? Dá para dizer isso? Ela vem amadurecendo, né? Isso. Acho que sempre que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando novos gaps, assim, novos buracos, né? Perfeito. E quem enxerga esse buraco primeiro, vai lá e lança o produto. Perfeito, entendi. Isso aqui eu até anotei também do livro, cara. Quando a gente olha para o passado de uma empresa, é possível prever. Eu não li muito ainda, eu não li todo o livro, tá? Mas dá para ver que não. Dá para ver que não. Trazendo pontos bem marcantes do livro. Para que eu consiga vislumbrar um futuro para a empresa, eu preciso necessariamente olhar o que aconteceu até aqui e o que está acontecendo agora.
é possível daí tu ter uma ideia do que pode acontecer e, se preciso, mudar estrategicamente e mudar o rumo, a direção que vai a empresa? Eu vejo que é totalmente importante você olhar para o seu passado, para a sua essência, mas não só para isso. Então você tem que olhar para dentro de casa para realmente entender quem você é, o que é a minha empresa, qual que é a minha vocação. A partir disso, aí eu preciso olhar para o mercado lá fora para entender como que eu posso crescer mais a partir disso, né? Entendeu? Entendendo a minha vocação, eu vou olhar e vou estudar concorrentes sobre o que eles estão fazendo, eu vou olhar empresas de outros mercados, eu vou olhar para o meu cliente, ver o que ainda a vida dele não está sendo resolvida, né? Então eu consigo... essa semana ainda estava falando com uma empresa que trabalha com internet, né, cara? Quem trabalha com internet, uma fornecedora, né, de internet, a internet chega na casa da pessoa. Eu posso olhar para esse meu cliente, cara, o que mais eu posso oferecer para ele, né? Então, que demandas que ele tem que eu posso aproveitar esse meu canal. Enfim, aí vem ofertas seja de televisão por assinatura. Porque já vem na própria fibra, por exemplo. Exato. E o meu custo seria bem menor. E você olha, então, cara, eu respeitando o meu core, assim, cara, eu entrego essa conexão, mas eu posso olhar para esse meu cliente, como que eu posso crescer a minha carteira junto com ele, sabe? Meu ticket, né? O ticket melhor. Então, eu entender meu core é super importante, mas eu olho para fora e vejo novas oportunidades de negócio. Entendi. Sabe que, na verdade, aqui... Quanto tempo tem aí, meu? Estamos em 1 hora de episódio. 1 hora, viu como passa rápido, cara. Fala um pouquinho para nós do funil de vendas, como funciona e tal. Legal. O funil de vendas é algo até que tem teorias de que já está sendo desconstruído, né? Mas, basicamente, eu ainda gosto muito do racional dele. O que é a base do funil de vendas? Eu tenho um topo, então eu tenho aquela topo, meio fundo, né? Esse é o funil clássico, né, que a gente fala. O racional dele é bacana até para quem tem pouco conhecimento em vendas, para entender como é que funciona, né, o processo de convencimento de uma pessoa para comprar de ti. No topo, eu dou ciência às pessoas, é o awareness que a gente fala, eu dou visibilidade, as pessoas começam a ter ciência da minha marca, eu dou ciência da dor, eu começo a falar da dor, a pessoa se identifica. Aí depois eu venho mais para o meio do funil, onde eu começo a gerar um pouco mais de engajamento, eu faço a pessoa se interessar mais sobre aquela dor, conhecer a minha empresa, né? Conhecer alternativas, eu ajudo essa pessoa a avaliar alternativas, e lá no fundo, de fato, eu começo a fazer ofertas mais direcionadas, do tipo, cara, compra hoje que tem um preço especial, compra de mim porque só eu tenho essa oferta, né? Então, o funil ele vem com essa visão assim de ir amadurecendo a visibilidade do potencial cliente até ele se tornar cliente. Esse é o objetivo. Mas por que ele está sendo revisto hoje? Porque, inclusive, a inteligência artificial, de novo, né, aqui no nosso papo, mas você conversando com ela pode hoje lhe indicar algum potencial à empresa, sabe? E fala-se mais ainda, por exemplo, quem tem a Alexa dentro de casa, né, que é aquele assistente, assistentes virtuais com a Alexa, daqui a pouco vão dizer assim, Coutinho, usando o exemplo da pizza de novo, eu vi que você chegou cansado hoje, tem uma oferta de pizza aqui na pizzaria do lado da tua casa, aqui, né, preço irresistível. Talvez o Coutinho não tenha nem ouvido falar dessa pizzaria, mas ela foi tão cirúrgica na leitura que naquele momento tu estava cansado, que tu estava com a cabeça aberta para receber aquela promoção, que o fato do topo do funil, do reconhecimento de marca, ele nem fez muita diferença, né? Então, é isso que se fala, que a tecnologia talvez derrube, né, a importância do funil, porque a tecnologia pode fazer uma oferta chegar para mim de forma tão relevante que a marca em si não vai ser tão decisiva. Mas aí, por exemplo, aqui já nem fomos parte do que eu tinha notado aqui no programa, as maiores empresas não se beneficiariam, tipo, uma pizzaria grande não estaria na frente da pizzaria pequena para a Alexa me oferecer? Pode ser que sim, Você colocaria, por exemplo, dinheiro dentro da Alexa lá, por exemplo, para que a Alexa indique, então se for indicar uma pizzaria,
quem diga é a minha, por exemplo, como a gente faz um impulsionamento das redes sociais. Aí vem o jogo e a inteligência por trás aí das LLMs que a gente fala, é um termo técnico, que são as grandes inteligências artificiais, os agentes, né? Então, que é uma matéria que vem ganhando relevância, você ter a capacidade de ser estratégico dentro desses agentes. E sim, vai de geração de conteúdo, vai de investimento. É um mercado que ainda está muito aberto. Sim, pode ser que as grandes tenham a capacidade de chegar e dominar isso. Com certeza vai acontecer isso, né? Entendi. Mas ainda, quem sabe, sei lá, alguém numa cidade muito do interior, ali falando da pizzaria, por mais que vai ter uma super rede, cara, ainda assim a da esquina vai ser a melhor oferta para mim, né? Sim, então tudo depende do mercado, do produto, né? Mas com certeza os grandes têm alto potencial de chegar e derrubar tudo, né? Sim, eu te entendi. Dominar. Seria quase como um impulsionamento nas redes sociais, né? Fazendo uma analogia. Fazendo uma analogia, tu impulsiona a tua marca ou tu quer vender ali dentro. Exato. Tá, voltando aqui no funil de venda, só para ver se ficou claro para mim. Tá? Então, lá no topo tem a ver com o posicionamento, que é tu mostrar quem tu é para o teu cliente. Exatamente. No meio, o marketing, que é para tu ajudar. Eu tenho que dar mais subsídio para ele trabalhar aquela dor ali, para ele me conhecer também, ele saber o que eu tenho para oferecer. E no fundo é oferta mesmo, cara. Assim, é ser irresistível. O funil de venda seria exatamente quase, sei lá, sobre o que a gente conversou aqui. Sobre o posicionamento, sobre o marketing, sobre o final. Exatamente. Que é o que a gente quer que seria a venda. Exatamente. Está muito conectado. Essa analogia que eu acabei fazendo. Extremamente conectado, cara. Posicionar, marketing e vendas, né? Então, o funil ele tem que fazer toda essa operação realmente acontecer, né? Para que gere a conversão lá no final. E é legal, sei lá, dizer que o posicionamento, o marketing, tudo na empresa, por fim, trabalha para a venda, para que seja efetivado, para que a empresa vai chegar no cliente, por fim, através da venda. Exato. Seria isso. Vou fazer uma... Estou falando aqui leigamente. Eu cito a Coca-Cola porque é uma marca muito icônica, assim, e fica mais fácil didático. Mas, de novo, quando a Coca-Cola faz um filme bacana de Natal, que chama atenção e tal, no final do dia, é porque tem um funil ali também, né? Eles querem que a marca seja lembrada. Mas todo mundo conhece a Coca-Cola. Não, mas ela precisa relembrar que ela existe para o cara, uma marca tão legal, vou lá no supermercado, vou comprar Coca-Cola, né? Então, esses comerciais clássicos da Coca-Cola são um clássico de topo de funil, assim, tá lembrando, ele tá dando visibilidade, né? E o produto entra de forma muito sutil ali, né? Sutil, mas ao mesmo tempo protagonista, mas ele não diz, ele não fala em preço, ele não fala em qual supermercado que você vai achar. Aparentemente não está vendendo nada. Exatamente, ele entretém, assim, então ele traz uma experiência agradável, assim, é quase como tu assistir um pequeno filme, assim, né? Então aquilo te faz bem, né? Então te gera uma boa experiência, gera uma memória, né? E a memória gera a compra, né, cara? O interesse, quando você precisar de uma bebida, você vai lembrar deles, né? Cara, falando na Coca-Cola agora, eu lembrei de uma coisa, cara, vou te falar, assim, eu não acredito que um professor da FGV é mentira. Eu fiz MBA em gestão de negócios na FGV em São Paulo, não é São Paulo há muito tempo. Eu trabalhei em banco, cara, então eu tenho 15 anos de banco antes de começar a advogar. E aí o banco, tá vendo bem e tal, eles me pagaram no MBA na FGV. E aí, falando da Coca-Cola, como os caras são incríveis, né, cara? Ele teve um professor que falou, eu não vou saber o país, mas depois eu até vou procurar para te mandar, porque é muito legal isso aí. Eu achei demais na época que eu fiquei sabendo. Tinha um país onde, um país pobre, tá? Uma cidadezinha de um país assim, bem pobre, que o pessoal não trocava garrafa de vidro, sabe? A garrafa da Coca-Cola era bem... Se tu vê a garrafa, tu vê que é da Coca-Cola, né? Só que lá, eles vendiam a Coca-Cola e eles colocavam o líquido dentro... Sabe disso? Não sei se sabe. Não vai contar mais. Eles colocavam o líquido dentro de um saquinho plástico.
porque o pessoal não levava garrafa de vidro. Acho que eu não conheço essa. E aí o pessoal fechava, fazia um buraquinho e tomavam pela sacola ali, pelo plástico que era depositado no líquido. E alguém da Coca-Cola viu ou descobriu isso, e aí eles começaram a vender nessa cidadezinha desse país, Coca-Cola no saquinho. no saquinho plástico, no formato da garrafinha da Coca-Cola, onde o pessoal também só furava com o dente e saía tomando. Muito bom. Cara, os caras são demais, né? Isso é leitura do público, né? Cara, de isso cultura, é demais, cara. Os caras são monstros, né? Não pode ser, vou até procurar. Procura, cara, porque foi um professor da FGV que me falou, cara, não pode ter me comentado. Não, mas eu acredito que deve ser verdade. Falou pra mim, não, falou na sala de aula, Deve ser né? verdade, porque tem... Cara, olha a preocupação da Coca-Cola, cara. Eles preocupam com uma cidadezinha de um país pequeno. Mas, na verdade, assim, a minha visão de que está por trás da operação de Sim. marketing, né? Assim, não É diria, grande também. não diria que eles, assim, aqueles Sim, queridos sim, que sim, eles não, são, sem né? dúvida. Eles estão preocupados com a cidadezinha. Sim, Na verdade, eles sempre têm alguma inteligência por trás, muitas vezes uma agência, pensando numa grande sacada para chamar a atenção do mercado. olha Né? que legal, claro, cara. Então, e as marcas se apropriam de histórias emocionantes, assim, Exatamente. né, para chamar a atenção, né, cara? Que de fato, assim, é uma história muito interessante, né? E eu acredito que, com certeza, eles investiram nela muito mais pelo que deu o que falar do que, olha, vamos ajudar aquela cidade. Perfeito, né? sem dúvida. O cara na FGV aqui no Brasil, em São Paulo, estava comentando o que aconteceu. Né? Mas isso é o mundo das marcas, cara, e a gente trabalha com isso, né? Então, faz parte, as marcas querem vender mais, querem reputação, Sim. e aí o jogo é aberto para você ser criativo, né? Chamar atenção. Mas muito legal, né? Muito Achei legal. demais essa história. Muito boa, muito Depois eu boa vou procurar, se eu achar, eu te Ok. Cara, nós estamos quase no fim aqui da conversa, eu estou adorando, estou aprendendo, eu gosto quando eu aprendo, mas para depois nós vamos colocar no negócio aqui. Boa. Cara, de tudo que a gente conversou aqui, qual seria, na tua visão, a área, digamos assim, a área que seria jugular da empresa, assim, a mais importante, aquela que tu precisa ter funcionando muito bem para que o resto Financeiro. funcione. O financeiro é uma das principais áreas da empresa. O financeiro ele é o grande propagador, assim, né? Porque se você não tiver uma... É que é complicado, assim, porque muita coisa é importante. Tá. Mas eu vejo que assim, pensando em sucesso, em longevidade de empresa, cara, as empresas que têm uma boa gestão financeira, elas perpetuam. Tem frase também que eu gosto, o caixa é rei, né? Empresa que sabe ter caixa, sabe, tem que ter dinheiro em caixa, assim, porque se você, às vezes é necessário trabalhar com o dinheiro dos outros e tal. Sim. Mas você ter uma inteligência financeira, ou fazer o feijão com arroz, né? Na GH até por muitos anos eu fiz. O financeiro nunca foi o meu sonho de me especializar. E hoje tem um outro sócio meu, o Douglas, que fazem muito bem, né? Levou para um outro nível, até o financeiro. Mas eu ajudei por muitos anos a fazer o feijão com arroz, assim, que, cara, não pode menos do que sair mais do que entra, né, cara? Se acontece, tem uma coisa errada, né? Ele é mais, sabe? Então, para mim cara, é vital você ter uma boa gestão. Enfim, tem pessoas que se perdem, às vezes misturam visão financeira pessoal com a empresa, ou se deslumbra. Sempre muito pelo chão. O financeiro, assim, é muito respeito ao financeiro. Cara, deixa eu ver se eu ainda me lembro, faz tanto tempo que eu fiz esse MBA. Quanto tempo seria um payback bom para uma empresa, assim, do teu ponto de vista? Olha, dependendo do ramo de atividade. como é que como é que tá o pote de ouro lá no final, né? Porque daqui a pouco, cara, sim. vai demorar 10 anos, mas depois de 10 anos, meu Deus, vai ganhar muita grana, né?
Tá. Então talvez o cara pode ser um pouquinho mais paciente com esse payback, né? Mas normalmente assim, eu acredito, cara, que 2 a 3 anos assim, é um bom payback. Tá? 1 ano eu acho excelente, assim, meio ano é incrível. Né? Mas é mais assim, difícil. É mais difícil, cara, mas tem muito negócio que dá pra voltar rápido. Assim. A gente tem até clientes nossos que são franqueadores, assim, a gente faz histórias de franqueados que viraram um payback em menos de 1 ano, né? Então mas enfim, tem muito, depende do negócio, né, cara? Sim. Eu diria uma média de 3 anos aí. Na GH é tu, Gustavo e o Douglas? Olha só, começou comigo com o Gustavo, né? Aí depois veio o Thiago Oliveira, que o apelido dele é Palmito, famoso por ser Palmito, e o Joel, que são ex-funcionários da GH. Isso é muito legal, né? Eles são a prova da meritocracia na GH, eles são funcionários que foram sendo reconhecidos. O perfil é aquele que você nunca precisou pedir, né? Que sempre veio, compareceu, naturalmente foram crescendo até virar sócios. Legal. Nós temos também, depois a gente fez uma fusão com uma empresa de Santa Rosa de tecnologia. Aí veio o Douglas, veio o Adriano Pafaria e veio também o Rodrigo Chique. Hoje nós somos, até já me perdi, cara, 6, 7 sócios aí, então essa turma toda aí. E mais a gente tem também na GH, são partners, que são sócios cotistas, e tem várias pessoas na GH também que são heads, né? Então tem líderes, mulheres também que a gente está incentivando muito o crescimento na GH, que estão também ganhando espaço e tem algumas participações e futuramente aí podem estar compondo aí a nossa sociedade. Então vocês também dão oportunidade para a galera que está lá. Bastante. Porque assim, é mais difícil você fazer crescer sozinho. Cara. Se você se abraça com pessoas boas, a chance de você fazer o bolo ficar maior, né? Sim, todo mundo com a mesma energia. Exatamente. Que legal. Cara, a gente está chegando no fim, né, Bill? 1h15, 1h20, 1h17 agora. No final, a gente sempre, então, a gente tem um roteirinho para o final, tá? E eu preciso, então, te perguntar se teve alguma pergunta que tu gostaria de ter respondido e não respondeu. Se tiver, faça a pergunta. Cara, acho que a gente abordou bastante coisa. O recado que eu gostaria de deixar pro pessoal, eu não vou fazer pergunta, vou dar um recado. Beleza, seria a próxima coisa que eu te pedi. Então eu posso partir pro recado, olhando para a câmera. Assim. Isso aí, qual a 6? Na 6. É contigo. O recado, aí quem está preocupado com marca, com branding, que eu gosto de deixar concentre-se em ter um bom produto. Você ter clareza qual que é a dor que esse produto resolve, para quem. Então seja muito bom nisso. Marca, branding são extremamente importantes, mas elas não existem sem um bom produto. Tá? Não existe uma grande marca sem um grande produto. Esse é o meu recado. Que legal, cara. Viu, meu? Esse é um recado para nós também, cara. Vamos ter que se mexer. Bora. Agora, meu velho, olha só. Todo convidado que vem aqui agora tem bebido água comigo, né? Por conta desse novo modelo nosso. E aí, eu vou te explicar então por que o podcast vai continuar sendo chamado de Ungolecast. Né? Ungolecast porque a gente sempre traz convidados aqui com vasto conhecimento e com vontade de dividir e multiplicar, como tu fez aqui hoje. Tá? Então a gente diz que o convidado ele é a nossa garrafa cheia, o conhecimento está todo com ele. E o gole é aquele que tu deixa aqui quando tu passa um pouquinho do teu conhecimento para a galera. Então, por isso, um golecast. Como é um golecast e a gente toma uma água, a gente pede também para que o convidado pegue a tampinha do líquido do que ele bebeu. Por quê? Porque a gente gosta de ficar também com um pouco da energia do convidado que teve aqui. E aí a gente pede para que coloque ali, tu vê se tu vê naquela... Tem um buraquinho, olha aqui embaixo para tu ver como é que tá. Olha que legal. Então a galera lá um pouquinho descia e deixar a energia pra gente. Boa. Posso colocar? Pode. Filho. Aí. E agora, meu velho, eu vou pedir para que tu diga uma música pra gente, porque aqui, né, nesse momento que tu colocou a tampinha ali,
A gente vai fazer um cortezinho, vai colocar no Instagram, vai te marcar e vai colocar com uma música que tu escolheu pra gente colocar aqui. Uma música pra compor. Cara, vou de rock and roll, então, da essência, pode botar Live in Pearl Jam. Bota aí, É uma música. Como é que é? Pure Alive. Alive. É um clássico, vibrante. Show de bola. Então tu coloca aí, e aí no cortezinho a gente bota. Mandei aqui no nosso grupinho já pra gente não se perder. Cara, depois a gente vai tirar uma foto ali, onde está escrito "A favela venceu". Se quiser eu te explico depois por que é essa frase. Mas para quem nos acompanha já sabe por que é. Então a gente tira uma foto ali para guardar. Depois a ideia, como a gente vai mudar o logo, a gente vai tirar esse letreiro daqui. E aí a minha ideia agora, no momento, é colocar um quadro com aquelas cortiças, sabe? De cortiça de vinho, sabe? Um quadro. Sim. A gente vai botar as fotos de todos os convidados que vieram. Essas são as ideias todas intuitivas que a gente vai tendo aqui, tá? Deixa rolar e funciona. Tá funcionando, né? Cara, me diz uma coisa, tu gostou do espaço aqui? Muito legal, quando entrei tive uma boa experiência. Legal? Muito legal. Então tu fala pro Gustavo que vale a pena vir aqui trocar uma ideia, né? Isso aí. Com certeza. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter concedido um pouco do teu tempo aqui pra gente. Prazer. Obrigado por dividir um pouquinho do teu conhecimento. Tu viu que eu sou completamente leigo, né? Eu estou aqui também, aprendi muito hoje. Vou ler com certeza todo esse livro para aprender mais um pouco. Legal. Espero que tu tenha gostado da conversa tanto quanto eu gostei. Espero que a gente tenha a oportunidade de, em outro momento, fazer algum outro podcast para falar de outra coisa. O que tu quiser, está sempre aberto aqui. Então, fico feliz com o convite e espero ajudar e inspirar as pessoas. Beleza, obrigado, meu velho. Fechou, viu? Agora vamos que vamos, então? Finalmente. Finalmente na 1? Não. Então tá, beleza. Para a galera que nos assistiu ou vai nos assistir depois, até o presente momento, obrigado por ter nos assistido. Espero que vocês também tenham gostado tanto desse episódio quanto eu gostei e quanto o Denardinho disse que gostou. Até a próxima. Eu já vou deixar de novo registrado aqui que os nossos episódios vão ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, beleza? Segue a gente no YouTube, nós estamos precisando, no Instagram, no TikTok e no Spotify agora também. Isso aí. Beleza, abraço para todo mundo e até a próxima.